4 realidades da obra missionária que vamos conhecer no dia de hoje. Para darmos início, vamos começando aí fazendo a leitura bíblica no livro de Romanos, capítulo de número 10, versículo 13 ao 15, que diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois como ouvirão aquele a quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. O objetivo dessa mensagem é despertar a igreja, que somos todos nós, lavados e remidos com o sangue de Jesus, que fomos comissionados para essa obra. A igreja tem urgência, abrangência e responsabilidade pessoal na obra missionária, entendendo que Deus trabalha por meio de parcerias humanas para cumprir o seu propósito. Olha o que diz no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 19 ao 20, que diz o seguinte: ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se diante de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que o seguiram. Missões não são um programa opcional para a igreja, mas o próprio coração de Deus. Desde Gênesis até o Apocalipse, vemos que Deus que busca e chama e envia. A missão de Deus não é algo que faz sozinho, mas é algo que ele realiza com os que obedecem. Na mensagem de hoje, nós vamos falar sobre essas 4 realidades e verdades sobre a obra missionária. Abra o seu coração para a mensagem de Deus que você vai ouvir neste momento. Primeira verdade: uma missão global. Marcos 16, versículo 15 diz: ide por todo o mundo. A missão não é local ou limitada, fronteiras culturais e sociais ou geográficas. Desde o Antigo Testamento, Deus prometeu abençoar todas as nações por meio de seu povo. Gênesis 12, versículo 3. O evangelho é para todos, ricos, pobres, próximos e distantes. Não importa a cor, a raça, a língua, é para todos. A igreja precisa pensar como Jesus, com uma visão mundial. Nunca faltará recursos para um homem de Deus, uma mulher de Deus, que esteja fazendo a obra de Deus, no tempo de Deus, no lugar em que Deus o estabeleceu. Para Deus não é difícil construir uma arca. Difícil é achar um Noé que acredita que vai chover sem ter caído nenhuma gota de água. Tirar o povo do Egito não é problema nenhum para Deus. Difícil é encontrar um Moisés que acredita que com apenas uma vara na mão o mar se abrirá. Para Deus fazer cair fogo do céu é a coisa mais simples. Difícil é achar um Elias que quer consertar o altar. Nossa responsabilidade não é para nos muros do templo. O campo é o mundo e a mensagem é para todas as criaturas. Seu campo missionário começa onde você está, mas não deve terminar aí. Atravessar as fronteiras aí, tanto Jerusalém como na Judéia, em todos os confins da terra. Você pode começar no meio da sua família, depois você vai para os seus vizinhos, você vai para o seu bairro e depois você pode ir para outras cidades. E assim entrar fronteiras aí para dentro, fazendo a obra do Senhor, que é isso que ele nos chamou. Segunda verdade e realidade: uma missão intransferível. No verso 15 do capítulo 16 de Marcos diz: ide. O verso 20 diz: e eles tendo partido. Na história de Esther, vemos muito bem isso. Esther 4, versículo 14.
Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas se tu e tua casa, a casa de teu pai, perecereis, quem sabe se para tal tempo como este chegar-te ao reino? Esther foi colocada no palácio não para conforto, mas para um propósito. Deus não te coloca em certos lugares por acaso. Por isso não reclame o lugar que Deus te colocou. Se Deus te pôs aí, então cumpra o propósito que é seu. Cada cristão tem um chamado pessoal, ninguém pode responder por você. A responsabilidade de pregar o evangelho é de cada um de vocês. É cada um de nós, não somente para os líderes, para os pastores, missionários de tempo integral, mas sim para todos. Todos foram chamados para ir e pregar o evangelho. Você está com um propósito divino. Sua família, seu trabalho, sua cidade são campos missionários dados a você. Não faça isso, não delegue para as pessoas ao teu redor aquilo que o Senhor já entregou para você, o chamado divino para você ir sem medo nenhum e pregar o evangelho para a tua vizinhança, para teus colegas de trabalho, para as pessoas que moram ao teu redor, para as cidades próximas e assim sucessivamente. E você pode ir e fazer a obra do Senhor, pregar que Jesus salva, cura e liberta. Terceira realidade, uma missão urgente. Marcos 16:20. E eles tendo partido. Em João 9:4 está escrito: a noite vem quando ninguém pode trabalhar. O tempo é curto e as oportunidades podem passar. As almas estão sedentas. Muitos ainda não ouviram falar de Jesus. A urgência de missão não é apenas por necessidade, mas por obediência. Não espere uma ocasião ideal para anunciar Jesus. O momento é agora. O amanhã pode ser tarde demais para alguém ouvir de Jesus, né? Então, deixa Deus te usar, prega a palavra, fale do seu Jesus, fala que Jesus liberta. João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Qual é essa verdade? Jesus de Nazaré, é Ele que liberta, porque Ele é a verdade. Então, prega o evangelho, prega que Jesus salva, que Jesus veio salvar e buscar o que se havia perdido. Então, o Senhor veio para os que estão doentes, não para os justos, mas para os injustos, não para os que estão sãos, mas os que estão doentes. A palavra do Senhor está falando, pregue fora de tempo, pode pregar o evangelho, fale do seu Jesus, aonde quer que você for. Nem que seja um folheto, entregue uma mensagem, entregue uma palavra. Jesus te ama, Jesus quer te salvar, entregue, não tenha medo, não fique receoso e receosa, tenha ousadia, tenha coragem, deixa Deus te usar, porque você não pode reter aquilo que o Senhor também já te entregou, né? Então entregue para as pessoas também, de graça dei, de graça recebei a palavra do Senhor para nós. Quarta realidade, uma missão de parceria. Marcos 16:20 diz: cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Isaías 40:12 diz: quem na concha de sua mão mediu as águas, e tomou a medida dos céus e palmos, e recolheu uma medida de pó da terra, pesou os montes com peso e outeiros em balanças. Salmos 147, versículos do 4 ao 5 diz: conta o número das estrelas, chamando a todos pelo seu nome. Grande é o nosso Senhor e de grande poder o seu entendimento é infinito. O Deus Todo-Poderoso é criador dos céus e da terra e resolveu chamar alguns parceiros para realizar a obra missionária. Não que ele não pode fazer isso sozinho, mas Deus nos deu esse privilégio para pregarmos o evangelho. Deus sempre trabalhou com pessoas. Olha só como Deus trabalhou na vida aí de todos aqueles homens de Deus, mulheres de Deus aí do Antigo e Novo Testamento, tempos atrás. Olha só, Deus precisava de alguém para andar com ele. Achou um Enoque que andou com Deus. Deus precisava preservar a humanidade. Achou Noé para construir a arca. Deus precisava de um projeto de salvação. Deus chamou Abraão para ser pai de multidões. Deus precisava de um libertador do povo do Egito e chamou Moisés para conduzir o povo pelo deserto.
Deus precisava de um sucessor para Moisés, mas achou Josué, que levou o povo até a terra de Canaã. Deus precisava de um profeta, achou uma mulher chamada Ana para chorar por um filho. Deus precisava de um rei para honrar o seu nome, achou Davi, homem segundo o seu coração. Deus precisava restaurar Jerusalém, achou Neemias para construir os muros. Deus precisava preparar o caminho para a chegada de seu filho e achou uma voz do que clama no deserto, chamado João Batista. Então Deus precisava de alguém para salvar a humanidade, mas olhou para a terra e não viu um só que não tinha pecado. Então Deus usa o seu próprio filho para morrer pelos nossos pecados. E hoje Deus está à procura de um parceiro, de uma parceira. Hoje Deus abre a oportunidade para alguém que queira se tornar um parceiro, uma parceira de Deus. Deus está te convocando, mulher de Deus. Deus está te convocando, homem. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A missão é feita para homens e mulheres comuns, como você que está ouvindo a palavra de Deus, como eu, que dizem assim: sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. A missão é global, intransferível, é urgente e é feita em parceria com Deus. A questão não é Deus quer usar você, a pergunta é: você está disponível? Hoje o Senhor continua chamando pessoas para a sua grande missão, seja em sua casa, na rua, na cidade, em outros países. Diga como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Depois disto, ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6, versículo 8. Você é um convidado e uma convidada especial para levar esse ide do nosso Senhor. E que Jesus abençoe a vida de cada um de você, homem e mulher de Deus, chamado para fazer o ide do Senhor.